meus irmãos, aula 6, bloco 4, falando sobre Nanã Buroquê. Também estamos falando sobre o Obaloaiê, e aqui a gente vai falando um pouco sobre Nanã, vai falando um pouco sobre o Obaloaiê. A gente está na linha da evolução, que é também a linha do elemento terra. O Obaloaiê, ele é a terra. E é uma terra molhada, é uma terra úmida, diferente da terra de Omulu. Quando a gente fala sobre Omulu é a terra seca, a terra da morte, é o pó. Do pó viesse, ao pó voltará. O Obaloaiê é uma terra úmida, uma terra molhada. Até porque ele faz par com o Nanã Buroquê. Então, o Obaloaiê é terra que se complementa com a água de Nanã. Então, ele é terra e água, e Nanã é água e terra. Nanã é a senhora dos lagos. Nanã quer dizer avózinha. Nanã é minha avó. É uma maneira de se referir àquela que é a mais velha. Buroquê vem de buru e cu. E cu é uma palavra que quer dizer morte. Inclusive existe um orixá que se chama Iku, o orixá da morte, que pra gente está no campo de Omulu. Então ela é a mãezinha que nos protege de uma morte ruim. É a protetora nesse campo, é a vovó. O seu ponto de força são os lagos. Ou rios muito largos, onde a água corre muito lentamente, assim como é o andar e o caminhar do mais velho. É lento. O velho é aquele que já passou por tudo isso que você ainda vai passar. Então o velho ele é lento, o velho ele é calmo e o velho ele é paciente. Então você vai ver isso em todos os orixás velhos, tem essa característica. Especialmente Obaloaiê e também Nanã Buroquê. Ambos são calmos, são pacientes, são exatamente o estereótipo ou o arquétipo do preto e da preta velha. Então, Nanã Buroquê é a paciência. No negativo, as filhas de Nanã Buroquê, elas podem se tornar ranzinzas, mas no positivo elas são pacientes, são tranquilas, são lentas, muito sossegadas. A Nanã, ela está no lago, então ela tem uma força decantadora. A água de Nanã é aquela água parada, em que você joga a pedrinha, você joga alguma coisa e isso é puxado ao fundo. Esse puxar ao fundo é uma força decantadora. Então Nanã, ela lida muito com os aspectos do nosso inconsciente. Quando a gente vai encarnar, toda a nossa memória ancestral e milenar tem que ser adormecida, apagada, guardada. Isso tudo vai para o inconsciente. Então, quem puxa toda a memória para o inconsciente é Nanã Buroquê. É como se o seu cérebro, o cérebro é muito físico, né? A sua mente, metaforicamente, é como um lago em que Nanã puxa tudo lá para baixo, para o inconsciente e fica ali guardadinho. Da mesma forma a gente falou, Nanã é cósmica, Obaloaiê é universal. Então, Nanã lida muito bem com os aspectos negativos da vida, Nanã lida muito bem com os nossos vícios. Assim como o Obaloaiê trabalha as virtudes para você evoluir, Nanã trabalha os seus vícios, ajudando você a quebrar o vício, ajudando você a deixar aquele vício quietinho lá embaixo para você continuar evoluindo. Então Nanã, ela puxa os nossos vícios ao fundo. Ela guarda lá embaixo até que você tenha a força de curá-los, de resolvê-los. A gente falou sobre o Obaloaiê, que é um orixá de cura. Nanã Buroquê também é um orixá de cura. Porque tudo aquilo que causa doença, ela traz ao fundo. Então, quando a gente fala de cura, não pode passar batido
sem fazer uma reflexão do que é curar. Ah, a pessoa estava doente, ficou saudável, curou. Então a reflexão parte para o que é estar doente e o que é estar saudável. Por que ficou doente? O corpo adoece. A gente entra numa reflexão. Por que o corpo adoece? Há um livro da editora Pensamento que se chama A Doença como Caminho. Então ele mostra as questões psicossomáticas da doença na sua vida. Há um outro conjunto de livros de 3 volumes, que é do Gasparetto e do Val Capelli, chamado Metafísica da Saúde. Eu recomendo tanto a Metafísica da Saúde quanto Doença como Caminho, que vão apontar para uma questão muito importante. A maneira como você age, a maneira como você pensa, a maneira como você fala, a maneira como você se relaciona com o mundo pode lhe adoecer. Outra pessoa que trabalha muito essa questão é Louise Hay, com um best-seller da Louise Hay, que é Você Pode Curar a Sua Vida. Não lembro qual é a editora, mas eu recomendo a Louise Hay. Tem alguns livros da Louise Hay pela editora Madras também, que são muito bons. Então diz assim: você adoece o seu corpo porque você não sabe usar. Exatamente. E a gente pode partir de um princípio básico muito simples. Se você tem um carro, vamos fazer uma comparação besta. Você tem um automóvel. Se o seu automóvel é gasolina, você não põe álcool, porque você sabe que vai estragar o motor. O seu automóvel precisa de água no radiador, você coloca água no radiador e você coloca lá aquele produto para a água não estragar o radiador. O carro você tem que cuidar dele, precisa de uma higiene, você precisa limpar ele, senão aquele carro vai apodrecer. A pergunta é: todos esses cuidados você tem com um carro. Quais são os cuidados que você tem com você? Na hora de comer, você tem alguma preocupação se aquilo que você está comendo é saudável? O seu carro é gasolina, você não põe álcool nele. Agora, em você, aquilo que você está alimentando é bom para o seu corpo? E alimento não é só o que você come, alimento não é só o que você bebe, alimento é o que você absorve do mundo. Você absorve uma boa energia do mundo? Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas atitudes? Elas são positivas? Se elas não são, tudo isso adoece o seu corpo. Exemplo simples, direto e funcional. Você está muito irritado com uma situação, ou você está muito irritada com uma situação, instantaneamente, irritação baixa a sua imunidade e praticamente instantaneamente você vai ficar resfriado. É muito simples, principalmente se tiver um friozinho, ficou irritado, baixou a imunidade, resfriado. Você, no ambiente de trabalho, você tem um patrão, tem um chefe, tem um supervisor, não sei, que vive falando um monte para você e você está ali engolindo o sapo. Então você queria falar um monte para aquela pessoa e você não pode, você está engolindo o sapo, no outro dia, dor de garganta. Você está vivendo uma situação em que se tornou muito difícil se relacionar com o outro. Esse outro pode ser mãe, pai, filho, namorado, mulher, patrão, serviço. Então você ficou difícil se relacionar com o outro, emocionalmente difícil. Então aquilo que é a água do seu corpo corre de uma maneira desequilibrada, é como se estivesse secando a água do seu corpo. Então, no momento de crise de relacionamento,
é muito comum ter problemas, principalmente se você tiver tendência, é muito comum ter algum problema nos rins, pedra no rim. Pessoa muito nervoso, muito estressado, é candidato a ter problemas no coração, pressão alta e etc. Você tem medo de caminhar para o futuro, tem tendência a ter problemas no joelho. Então há inclusive uma relação, aliás, medo, de uma forma geral e generalizada, o medo ele reside, ele mora no chakra básico e o medo é aquilo que lhe dá hemorroidas, meu irmão. Pensa numa coisa dessa. Isso chama-se doenças psicossomáticas. Se você tirar os acidentes, ou seja, as doenças que vêm por acidente, se você tirar, por exemplo, o câncer em decorrência do cigarro, então a pessoa fuma muito, teve um câncer de pulmão, ótimo. Ótimo não. Conclusão, câncer de pulmão. Ah, mas tem gente que fuma a vida inteira e não tem câncer de pulmão. Tem outro que nem fuma, teve câncer de pulmão. Então há uma relação do câncer com a mágoa. É lógico que cigarro dá câncer de pulmão, mas a relação de um é diferente da relação do outro. E por via das dúvidas, melhor não fumar, certo? Inevitável, os estudos apontam para o câncer relacionado à mágoa. Então, o que a gente tem aqui? Doenças psicossomáticas. Por que que isso é assunto de aula? Porque Obaluaê é orixá da cura e da transformação. Tirar a doença não é considerado uma cura de fato. A cura de fato não é apenas tirar a doença. A cura de fato e profunda, a cura de Obaluaê é aquela que transforma a pessoa. É curar a causa da doença, curar quem você é, mudar sua maneira de sentir, mudar sua maneira de pensar, sua maneira de falar e a sua maneira de agir. Então o Baluaê ele transforma, Nanamburoquê ela decanta todos esses comportamentos, esses vícios, tudo isso que lhe faz adoecer. E há muitas maneiras de adoecer e a nossa sociedade é uma sociedade doente e doentia da maneira como a gente vem se relacionando. Então temos aqui um pai e uma mãe que ajudam demais nesse sentido e para além da cura, eles trazem algo que está em falta no mercado, que é paciência e sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento, como falamos na aula de Oxóssi, conhecimento é um negócio que você empilha, conhecimento você acumula. Sabedoria esvazia, porque o sábio ele não precisa recitar nenhuma passagem da Bíblia, o sábio não precisa citar nenhum filósofo, o sábio não precisa evocar um conhecimento alheio para justificar o seu comportamento. O sábio, ele é. Então, inclusive você vê essa sabedoria no preto velho e ele é o arquétipo de alguém que não sabe nem ler nem escrever, porque, e isso fica claro por quê? Porque ele nunca está citando alguém que escreveu alguma coisa. A sabedoria dele é essa sabedoria do matuto, uma sabedoria pura, uma sabedoria que não precisa se justificar. O sábio ele esvazia você do ego, ele esvazia você da vaidade e essa sabedoria lhe esvazia daquilo que também pode lhe tornar doente. O Baluaê sincretiza com São Lázaro, Nanamburoquê sincretiza com Santa Ana ou Santana. Santana é mãe de Maria, avó de Jesus, por isso ela é uma vovozinha. Nanã, a cor para Nanã é lilás. A cor para o Baluaê é violeta ou branco e preto, se usa muito. O branco e preto e o violeta. Embora quando a gente fala em Lázaro, a gente já pensa logo em Lázaro na história de Jesus, que Lázaro estava morto, Jesus falou, Lázaro, levanta e anda. Isso está perfeito para o Baluaê. Aquele que venceu a morte.
No entanto, aquela imagem de São Lázaro que tem ferida na pele no cachorrinho do lado, geralmente é de um santo que era um andarilho e o cachorro é o seu companheiro e as feridas representam as marcas do mundo, as dores do mundo. O baluaê, na cultura africana, é coberto de uma palha, a palha da costa, e se entende que o orixá por baixo daquela palha é um orixá que está repleto de feridas. Então, o baluaê, ele carrega as feridas da humanidade. Isso é metafórico, meu irmão. Isso é mais ou menos assim. Quando o baluaê está curando as suas feridas, é como se ele estivesse pegando para ele. Então ele carrega os feridos, ele carrega os doentes. Então ele carrega as feridas da humanidade. Ele está repleto de chagas e ele se cobre de palha. E a palha de Obaluaê tem esse poder de curar, tem esse poder transformador. No cu de nação se usa muita palha para afastar egum, como peregum. Na Umbanda, a palha da cós de Obaluaê é uma palha protetora, que traz o axé de Obaluaê, não é para afastar espíritos. Essa foi a nossa sexta aula, bloco 4, falando de Nanã-Buroquê, falando de Obaluaê. A vontade de continuar falando, mas a gente tem o tempo, o nosso tempo aqui já deu e a gente continua falando no fórum de dúvida, a gente tem os textos sobre a aula, tem muita informação aí sobre Obaluaê, sobre Nanã-Buroquê. Temos ainda mais 2 aulas ainda de muita informação, de muito conhecimento e de sabedoria. Muito, muito obrigado a Totô Obaluaê, Saluba Nanã-Buroquê, axé, meus irmãos. Estou muito feliz com essa oportunidade e até a aula de número 7, onde vamos falar sobre Iemanjá, Omulu e muitos outros orixás. Axé.